Muito bem, vamos para a lição de número 3, fazer aqui o resumo, né? O título A Conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo então diz: E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. A verdade prática diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então nós vamos ver aqui que de forma miraculosa, né, maravilhosa, Deus então traz o apóstolo Paulo, que aquele que era perseguidor, ele agora se transforma, ele agora vai ser perseguido pela fé, né? Então é coisa que só mesmo Jesus tem o poder de fazê-lo. Leitura bíblica em classe se encontra no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 ao 9. O objetivo geral dessa lição é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. A nossa introdução então diz: a conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos na história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Então realmente ele se converteu de todo o coração, né? E se dedicou totalmente à obra do Senhor Jesus Cristo. Se por um lado Cristo tomou iniciativa na salvação do apóstolo Paulo, por outro lado ele respondeu que com arrependimento e com fé. Então nós temos que deixar claro isso. A iniciativa da salvação sempre parte de Cristo, viu? Pastor, mas houve um resplendor, houve um milagre, Cristo faz isso na vida de todas as pessoas? Cristo trabalha de uma maneira na vida de cada uma das pessoas e Deus usa, você para levar o Evangelho. Então Paulo havia ouvido o Evangelho desde Estevão e agora Jesus se mostra a ele de uma maneira milagrosa, miraculosa. Mas o que eu quero deixar claro para você? Que Jesus transforma as pessoas pela pregação do Evangelho. Então continue pregando, vivendo o Evangelho, pois verdadeiramente aquela pessoa, o teu familiar que você quer que chegue a Jesus, ele está sendo tocado pelo Espírito Santo, viu? Porque só o Espírito Santo é que pode transformar e convencer o homem, né, que precisa verdadeiramente de Jesus. Primeira parte da lição: a conversão de Paulo, um ato da graça de Deus. No item 1, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Então em Atos 9, versículo 3, Lucas, né, que Lucas é quem escreveu Atos dos Apóstolos, Lucas também escreveu o Evangelho de São Lucas, e aqui quando ele está narrando aqui essa história, né, o médico Lucas, essa impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho de Damasco, surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia. Então o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais, né, Paulo havia ouvido já a pregação do Evangelho, mas ele mesmo, né, porque já estava na lei lá em Deuteronômio, então ele imaginava o quê? Aquele que foi pendurado no madeiro, todo que é pendurado no madeiro é maldito. Então virava um escândalo na mente daquele homem dizer o seguinte: como é que pode o Messias, eles dizerem que o nosso Messias que nós estamos aguardando ter morrido em um madeiro, que quem morre em um madeiro, só malditos podem morrer no madeiro. Agora, depois de Paulo convertido, ele entende que Jesus se fez maldição por nós. Olha o que é a graça de Deus, né? Então Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entende, porque Saulo era um homem que dava ordem, que recebia a ordem, tinha carta branca dos sacerdotes para perseguir os cristãos. Quando Jesus fala ali com ele, ele percebe que é alguém com autoridade. Então agora a arrogância dele, o ego dele cai por terra e ele responde: quem és, Senhor? Então Jesus diz a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então naquele exato momento ele entendeu que estava realmente errado, né? E que aquele perseguia, o caminho que ele perseguia, realmente, verdadeiramente era o Messias. No item 2 aqui, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho de Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional, né, e bem relacionado com a caça sacerdotal,
Paulo tinha então carta branca, viu? Então os romanos que dominavam toda aquela região, os romanos eram inteligentes. O que eles faziam? Eles não se metiam nas questões religiosas, deixavam os sacerdotes decidir as questões religiosas, os sacerdotes faziam julgamentos, os sacerdotes mandavam prender, e os sacerdotes também tinham autoridade para mandar matar. E agora, essa autoridade, Paulo pega uma carta branca e vai para Damasco. O que ele pensa? Eu vou destruir o caminho, eu vou destruir esses seguidores de Jesus. Entretanto, dada a natureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual. Então ele agiu pessoalmente ali na transformação daquele homem. Item 3. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Lembrando que a maneira miraculosa, né, que Jesus trabalhou na vida de Saulo não é diferente da maneira que Jesus trabalha na vida de todas as pessoas, mas nem sempre a experiência é a mesma. Então pode pregar o evangelho, fale de Jesus, ore pelas pessoas, viu? Abençoe as pessoas, porque certamente o Espírito Santo está trabalhando no coração de cada uma delas. Então não desanime e lembre sempre, viu? Cada um de nós, até chegarmos a Jesus, ao conhecimento desse Deus maravilhoso, nós também éramos duros de coração, mas Jesus nos quebrantou. Então agora, ó, na carta aos Efésios 2:8, olha como é que Paulo agora reconhece essa graça maravilhosa. Ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo só? Também na epístola a Tito, ele escreve dizendo: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Está lá em Tito 2, e o versículo 11. Logo, o ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. Então é a graça, viu? Então é sempre pela graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido. Então todos já têm de cor, né? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Aquilo que Deus faz por nós, não porque nós merecemos, é porque o amor dele é infinito, viu? Então o mérito da salvação sempre é todo do Senhor Jesus Cristo. Então está dizendo lá em Romanos também, precisamos lembrar disso, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, viu? Então, gratuitamente pela graça. Então, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, tudo o centro da palavra, o centro da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, tudo se resume no Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? Então, na área intelectual, Deus regenera. Na área emocional, Ele justifica. E na nossa área da nossa vontade, Ele vem santificar, tá? Então, Ele regenera, justifica e santifica. Só o sangue de Jesus tem este poder. Na parte 2 aqui da nossa lição, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. No item 1, a conversão começa no arrependimento. Então, o Espírito Santo ele começa a mostrar ao homem que o homem está errado, que o homem é um pecador, e aquilo começa a trazer uma vontade de mudança, uma tristeza com o pecado, um incômodo no coração do homem, né? E isso vai gerar o quê? Um arrependimento. Então, a palavra arrependimento no grego, metanoeo, que significa pensar de maneira diferente. Então o que é isso? É uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se significa, traz o que? Traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Então é uma mudança na mente, então é a transformação. Por isso, quando as pessoas dizem que são evangélicos, que são crentes, mas não há mudança de vida, realmente não se pode acreditar. Por quê? Porque o evangelho, ele é uma transformação de vida, né? Ele é essa transformação de vida. Então, nós deixamos aquele velho homem, né? Nós deixamos aquele velho homem e agora nos revestimos do novo homem, viu? No item 2 aqui da segunda parte da nossa lição, aqui no item 2, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Então é isso que o evangelho produz, viu? Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz que resplandeceu do céu cegou os olhos carnais e o fez ver a Cristo ressuscitado. Quer dizer, aquele clarão cegou ele, mas no entanto ele ouviu a voz do Senhor e as coisas começaram a ficar claro na mente dele, tá vendo só? Então precisamos o quê? Abrir os olhos espirituais, somente através da ação da palavra, do Espírito Santo, os olhos do homem comum podem se abrir e reconhecer que só Jesus é o Salvador da humanidade. No item 3 aqui, a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque de experiência sobrenatural, o resplendor da luz, né, sobre seus olhos,
transformou a mente de Saulo, levando a reconhecer o que? O Cristo, que outrora tanto rejeitava. Então Cristo, para os judeus, ele era um escândalo, porque, nos seus textos, detalhe, né? Já que ele foi morto no madeiro, e era bem claro, só poderia ser morto no madeiro alguém que realmente não prestava. Então a pessoa não queria nem saber o nome de quem foi que morreu no madeiro. Então se alguém de Jerusalém olhava lá para aquele monte do Gólgota, lá no monte da caveira, e sempre havia ali crucificações, o que eles diziam? Se está lá é porque merece, se está lá é porque não presta. Então Paulo sempre entendia assim, dizia assim, ó, quem foi pendurado no madeiro é maldito. Depois ele entende, fala, não, Jesus se fez maldição por nós. Está vendo só como que Deus é maravilhoso? Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta. O que significa isso? Conversão, a palavra conversão é meia volta, quer dizer, 180 graus, uma circunferência inteira, um círculo tem 360, a metade de um círculo 180, ou seja, naturalmente o homem caminha para o inferno, para a perdição. Então ele dá meia volta, ao invés de caminhar para a perdição, ele muda a sua trajetória e começa a caminhar para a vida eterna. Mas como que isso pode acontecer? Somente através do Espírito Santo, da graça, do poder que há no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então isso se chama conversão. O que é conversão? A conversão é uma mudança de pensamento, mudança na vontade, mudança de ação, uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. Então é o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Tá vendo? Então que Deus nos ajude a levar essa palavra para que as pessoas alcancem também essa graça maravilhosa, né? E possam reconhecer em seu ânimo e em seu coração o poder que há transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Parte 3, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Quais são elas? A faculdade intelectual, a faculdade das emoções e a faculdade da vontade. Então, essas faculdades que há dentro do ser humano que são transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder que há no nome de Jesus. Então, a faculdade intelectual, nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar, né? Então, ele reconhece primeiro que ele é um pecador. Porque muitas vezes o que a pessoa fala? A pessoa fala o seguinte, não, eu realmente não sou perfeito, eu sou pecador, mas tem pessoas que fazem coisa pior do que eu, então aquela pessoa não merece o inferno. Então eles ficam comparando, dizendo o seguinte, não, mas se o fulano faz isso, e por que eu faço menos coisas? Então não se pode calcular dessa maneira. De um lado estamos nós, ser humano, do outro lado da balança tem que estar a palavra de Deus. Vamos nos encontrar em falha e precisamos então reconhecer que somos pecadores e que somente o sangue de Jesus pode nos purificar. No item 2 aqui, a faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida, né? Então está lá em 2 Coríntios 7,10 dizendo, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a tristeza do mundo traz aquele remorso, aquela angústia, né? Então aquele mal-estar, mas quando Deus trabalha no coração do homem, essa tristeza segundo Deus, ela opera um arrependimento. Então a pessoa vê que está errado, mas começa a buscar a Deus e começa então a sentir essa alegria, porque há o perdão de Deus para nós. No item 3 aqui, a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora o quê? A sua vontade. Então agora essa vontade tem que ser o quê? Transformada. Ela tem que ser, ela tem que ir a Deus agora. Então, como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, né, quando o pecado vem, o homem então ele perde então essa graça. Então, lá no princípio, o Adão foi criado perfeito, Eva, e depois quando vem o pecado, então eles perderam essa graça. Então agora nós temos que tomar um grande cuidado. Por quê? Porque pelo Espírito Santo, o Espírito Santo atua para convencer o homem. Está lá em João 16:8. O Espírito Santo atua para convencer o homem da justiça. Então o Espírito Santo é que faz isso. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem perdeu essa graça de Deus, perdeu, mas o Espírito Santo toca no coração do homem. Então tomemos cuidado que qual a teoria? Com uma teoria de que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio. Né? Então vamos tomar bastante cuidado com isso, porque o homem ele pode fazer suas escolhas, né? Mas alguém diz assim, então por que a maioria dos homens, não, nem todos os homens, escolhem Jesus e por que as pessoas vão para o inferno? Eles vão para o inferno porque rejeitam a graça de Deus.
Mas a Bíblia é bem clara em dizer que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Jesus convida a todos os homens, mas nem todos dão ouvidos à sua voz, viu? Então o Espírito Santo, ele trabalha no coração do homem, sim. Ele chama o homem ao arrependimento, viu? Então, faça a sua parte, leve a palavra e viva a palavra e seja um exemplo, né? Então, só de nós vivermos a palavra, nós já estamos também anunciando esse evangelho. Conclusão, na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana, viu? Então, tomar cuidado com imaginarmos, né? Ah, não, Deus já tem uma quantidade aí que Ele escolheu para ser salvo, o resto já está escolhido para ir para o inferno. Muito cuidado com isso aí, viu? Cuidado com isso, por quê? Porque essa não é a visão bíblica, a visão honesta da palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, perguntas para nós encerrarmos aqui este resumo. Perguntas de número 1. O que Lucas narra lá em Atos 9 e o versículo 3, ele narra a impactante experiência sobrenatural, né, de Saulo de Tarso a caminho de Damasco. Na pergunta 2, qual é o ponto de partida da salvação de todos os homens? É a graça, sempre vai ser a graça de Deus, que é o favor imerecido que vem do nosso Deus. O que significa arrepender-se? Arrepender-se significa pensar de maneira diferente, sentir essa vontade, né? Sentir essa vontade de melhorar. Então, isso é o arrepender-se. Isso é o arrepender-se. Pergunta 4. O que é a verdadeira conversão? Ela nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta, precisa se arrepender e precisa se converter. Mas só o Espírito Santo é que tem poder para fazer isso. Viu? Pergunta número 5. Quais as 3 faculdades interiores que são transformadas na vida do homem? Né? A faculdade intelectual, emocional e da vontade. Então é isso que Deus faz, é isso que Deus opera, né, sobre a vida de cada um. Então, que o Senhor Deus nos ajude a levar este evangelho e que haja o arrependimento, né, e que haja essa disposição interior para mudar na vida de cada homem e que cada um de nós também possamos estar cada dia nos aperfeiçoando nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua santa e bendita palavra. Deus abençoe você e até a próxima aula.